Olá, pessoal. Eu sou a professora Suzy Pisa, sou da Universidade Federal do ABC. Agradeço muito o convite dos organizadores do evento. Estou aqui hoje com o professor Daniel, que já vai se apresentar. A gente está aqui numa mesa que vai tratar com vocês do conceito de insurgência, de práticas de insurgência, aproveitando aí um dos eixos temáticos do Congresso. E eu vou passar a palavra para o Daniel, que vai falar primeiro, e depois eu vou fazer a minha fala. E a nossa intenção é fazer uma articulação entre o pensamento filosófico e a cultura da insurgência. Então é isso. Bom, olá para quem está nos assistindo. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, uma vez mais junto com a Suzy, com quem a gente trabalha já há bastante tempo, e é sempre bom, né? E então a conversa nossa aqui é sobre essa perspectiva de talvez esse triângulo entre filosofia, cultura e insurgência, né? E a gente tem um modo de fazer filosofia que a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo, né? Eu, Suzy e outros colegas, que é fazer uma filosofia contextualizada, né? A gente fala que, em vez de fazer a filosofia sitiada, a filosofia isolada da realidade, como muitas vezes ela é feita, né? Apenas vinculadas aos livros, aos teóricos do passado, a ideias muito abstratas e que muitas vezes não se faz o esforço de demonstrar como essas ideias dialogam com a realidade, isso que a gente chama de filosofia sitiada. A gente gosta de trabalhar a filosofia numa perspectiva de pensamento situado, sai a sitiada e entra a situada, né? E justamente para poder usar o ferramental, o instrumental da filosofia, que é tão rico, tão denso, para tratar de questões que a realidade nos interpõe, né? Uma certa ideia de que o filósofo que tropeça na realidade, e ao tropeçar na realidade, ele usa a filosofia, ou ela usa a filosofia, para lidar com essas questões. Então, é nessa perspectiva que a gente quer trazer a discussão sobre a filosofia, cultura e insurgência, né? Eu queria tomar como ponto de partida um elemento justamente da nossa situação, do nosso contexto, né? A gente está gravando isso aqui no dia 20 de maio de 2020, né? Como a gravação fica para diante, é importante a gente registrar quando é isso, né? E, nesse momento, em pleno século XXI, né, a gente tem visto muitas referências a tantos aspectos medievais que vem permeando o nosso tempo, né? Discussão sobre terraplanismo, discussão sobre todo um levantamento de uma desconfiança do conhecimento científico, e não a desconfiança crítica que pretende melhorar o conhecimento científico, aquela desconfiança dogmática, né? A desconfiança que vai sugerir que é melhor uma simpatia do que um remédio, ou é melhor não tomar vacina do que se prevenir de doenças que são conhecidas. Isso tudo tem uma cara bastante, até dessa caricatura de Idade Média que se faz, né? E um dos elementos que também estão vinculados a esse pensamento são governos que, de certa maneira, são teocráticos, né? Não é aquela teocracia como existia no passado, necessariamente o enviado de Deus que está lá a governar, mas são governos muito pautados no apoio a uma determinada leitura das religiões, né? A tal ponto, chegando isso a tal ponto que o atual embaixador, o atual chanceler brasileiro, por exemplo, pouco antes de ser indicado chanceler, ele publica um artigo que ficou famoso, sugerindo que o momento presente é de se redefinir o conceito de Ocidente, né, e que o entendimento do que é Ocidente não deve ser mais entendido nem culturalmente e nem geograficamente, mas religiosamente, né?
o novo Ocidente, o Ocidente desse século XXI, é um Ocidente cristão, e entenda-se, obviamente, que ele está falando de um tipo bem peculiar de cristianismo, né? Então, é isso, são características medievais, seja pela desconfiança nos conhecimentos científicos, seja pelo modo de estabelecer governos, como eu disse, teocráticos ou próximos disso, seja por essa espécie de uma nova cruzada que se estabelece, de modo que o Ocidente precisa se cristianizar, ou se não ser excluído dessa noção de Ocidente. E aí, eu diria que a postura, e aqui tem talvez um primeiro elemento de problematização que eu gostaria de colocar, a postura daqueles e daquelas que se entendem como progressistas, né, daqueles e daquelas que, e eu estou usando progressista no sentido amplo, né, aqueles e aquelas que entendem nos avanços sociais, seja em direção dos direitos humanos, de procedimentos mais humanitários, seja em direção à superação do capitalismo, quer dizer, estou colocando num amplo espectro aqui, mas me parece que a postura, pelo menos de muitos dos que eu tenho visto, a postura desses progressistas, eu diria, confirma o entendimento de que estamos na Idade Média. Porque o que eu tenho visto eu encaro como uma espécie de uma repaginação dos esforços por esclarecimento, né? Me lembro lá, no famoso texto de Kant, quando ele fala que alguns vão se esclarecer a si mesmos e, estando esclarecidos, vão ajudar a esclarecer a sociedade. Eu penso nisso toda vez que eu vejo uma live feita nesse momento de isolamento social, sobretudo em que estamos, em que pessoas engajadas, militantes, participantes de um pensamento progressista, lançam as suas teorias nesse mesmo espaço virtual como se fosse uma espécie de disputa, né? Ou seja, os esclarecidos, aqueles que entendem como essa sociedade está funcionando de maneira maléfica, de maneira, enfim, ruim, né? Usam esse espaço para combater a divulgação desses ideais que eu estou chamando aqui, com um pouco de maldade, né, de medievais, no mesmo espaço. Parece que é uma disputa por espaço. Os neomedievais, ou os medievais contemporâneos, se a gente quiser, entendam que os medievalistas não fiquem chateados e chateadas comigo, né? É uma caricatura que eu estou fazendo aqui, quero explicitar isso, mas esse grupo está usando o espaço virtual, e parece que os intelectuais, os engajados no pensamento progressista, estão querendo usar esse mesmo espaço para que o esclarecimento ilumine as trevas, né? E não me parece que, eu diria, assim, o esforço está sendo de disputar com conhecimento e cultura de qualidade esses espaços que são espaços majoritariamente ocupados pelos mesmos grupos autoritários e obscuros, né? Veja, alguém pode me dizer, mas há uma dialética nisso, não é um processo de esclarecimento, porque é um processo dialético de uma disputa, né? Eu posso dizer que talvez haja, mas eu não tenho dúvida que é muito mais uma postura de esclarecimento, inclusive pela forma unidirecional do discurso, né? Não é um processo formativo que poderia ser de pequenos grupos e depois que fossem se multiplicando, se ampliando, em que há, de fato, espaços para trocas intensas, trocas efetivamente formativas, né? Muito mais do que isso, o que há são falas unidirecionais. Então, portanto, não é, mesmo no aspecto formativo da ação, não é a dialética que predomina, né? É uma postura muito mais linear, né? Ora, se o que a gente está fazendo para combater a Idade Média dos tempos atuais é criar um esclarecimento dos tempos atuais, a pergunta que me faz sentido é aonde o projeto de esclarecimento nos trouxe, ou até aonde ele nos levou, né? Veja,
Daí eu vou dizer, eu não vou entrar no pensamento da escola de Frankfurt, mas estou margeando ele para dizer a razão, essa razão iluminista, esclarecedora, né? Sem a oposição da arte, sem a oposição da cultura, sem que a arte e a cultura fizessem uma espécie de alter ego crítico da razão, essa razão nos trouxe exatamente ao tempo atual. Né? É uma razão que foi se desenvolvendo, foi ganhando contornos diferentes, passando por Descartes, passando justamente por esses iluministas, passando por Comte e o positivismo, dali se distribuindo de uma maneira unívoca, unilógica, não polilógica, para todas as ciências, e nos trouxe exatamente onde a gente está, tendo que combater de novo uma idade, valores medievais repaginados, os piores valores medievais repaginados. Ou seja, sem uma atuação enfática, convicta da cultura, e da cultura não cooptada pela indústria cultural, de uma cultura livre, né? Sem essa oposição que faça frente, que funcione como uma espécie de alter ego da filosofia, o pensamento, a razão não vai, esclarecedor, iluminista, não vai nos levar de novo a nenhum lugar, enfim, diferente de onde chegamos, né? E aí quero, só para mencionar um outro risco grave que eu vejo nisso, fazer referência a um texto que Suzy e eu escrevemos há um tempo, justamente questionando as bases racistas e eurocêntricas do pensamento, justamente desse pensamento racional moderno que passa muito pelo iluminismo. Né? A gente passa pelos autores que são autores do pensamento político que servem de fundamento, de estruturação para o nosso modelo de sociedade, e a gente pode falar de Montesquieu, a gente pode falar do próprio Kant que eu mencionei, de Hegel, de Voltaire, e de tantos e tantos outros, do próprio Marx, né, que a gente trata no texto. Quando a gente vai à concepção de ser humano, né, a concepção antropológica desses autores, são os autores de referência do modelo de sociedade que nós temos. Né? Quando nós vamos à concepção antropológica desses autores, nós identificamos que o ser humano que vive na sociedade, para o qual eles estruturaram a sociedade, é o ser humano masculino, branco, eurocêntrico, burguês e etc. Né? Ora, isso significa que, partindo do pressuposto que não se pode dissociar a concepção de ser humano da sociedade gerada para esse ser humano, repetir o modelo do esclarecimento sem criticar duramente esses pontos, dialeticamente esses pontos, tende a nos trazer de novo para uma sociedade racista, machista e com todas as limitações que a gente tem visto na nossa sociedade. No fim das contas, o que eu quero dizer com isso essas luzes não nos interessam. Essas luzes podem gerar, e aí eu chego no qual é o resultado possível desse movimento, se a gente continuar nesse movimento, essas luzes podem nos gerar a superação desse autoritarismo absurdo da negação da ciência, do terraplanismo, podemos até vencer essa batalha, assim como as luzes modernas superaram esses elementos, resquícios do pensamento medieval. Então, pode ser que nós superemos isso, que é uma angústia de todos nós, e eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Né? Agora, se tivermos sucesso em, mais uma vez, cremos que uma razão iluminista, esclarecida, vai superar os valores autoritários, a tendência é que depois a gente comece um novo ciclo que, ao seu final, tende a chegar no mesmo lugar onde chegamos, porque nós não estamos mudando os fundamentos disso tudo. Né? Enfim, estou chegando aqui talvez ao entendimento de que eu não devia estar gravando essa palestra, né? Porque nós estamos usando aqui para difundir esse tipo de conhecimento justamente o modelo que eu estou criticando. Mas aí eu queria trazer um componente diferente, e esse é o último ponto que eu abordo, para deixar o tempo de fala da Suzy também.
A cultura, ainda que cooptada pela indústria cultural, como já mostraram os autores no meio do século passado, a cultura ela é insurgente em si. Há elementos de insurgência não só como um possível resultado da cultura, me lembro do Chico Science cantando que eu me organizando posso desorganizar e eu desorganizando posso me organizar. Quer dizer, aí ele está falando de uma atuação insurgente. Vou usar a minha música para formar as pessoas para a insurgência, né? E, sem dúvida existe isso. Mas eu quero trazer que na raiz, no momento mais originário propriamente da cultura, também há um elemento de insurgência. A cultura não se deixa cooptar. E quando determinadas manifestações culturais são cooptadas, outras surgem no seu lugar de maneira livre, de maneira irreverente, questionadora, ácida, agressiva muitas vezes, sedutora em outros momentos, mas surge algo que vai levar ainda um tempo a ser cooptado pela nova indústria cultural, né? A gente vive aqui onde nós estamos, em São Paulo, né, a gente vive, por exemplo, muito forte, neste momento histórico, o movimento das batalhas, né, das batalhas de rap, de hip hop, que é já um outro movimento em relação ao hip hop que surgiu talvez há uma década atrás, ou que ganhou força uma década atrás, e aos poucos também foi sendo cooptado, ou tendo elementos seus cooptados pela indústria cultural. Quer dizer, quando surgiu um movimento questionador, ácido, há 10 anos atrás, ele vai se perdendo um pouco da sua pujança, mas quando chega num certo momento que ele parece, muitas vezes, já manso demais, surge uma nova versão deste mesmo movimento, que já não é o mesmo movimento, que é outra coisa, e continua no seu papel questionador. Me parece que aí a gente tem uma chave de como e o que usar para fazer um contraponto a este modelo de razão que ainda é muito eurocêntrico, que ainda é muito moderno, muito esclarecedor que nós estamos usando, e quem sabe dessa dialética, como talvez devesse ser sempre, surge algo diferente nesse nosso horizonte, né? Devo dizer que antes de chegar nisso tudo, nós precisamos superar os nossos autoritaristas contemporâneos inspirados no que havia de pior dos medievalistas, dos medievais, né? Precisamos ainda dar um passo de superação dos absurdos que têm sido colocados na política, na pseudociência, na pseudofilosofia do nosso tempo. Mas esse passo precisa ser dado na produção de conhecimento, na filosofia, com os intelectuais de profissão, vamos dizer assim, lado a lado, par e passo, dialeticamente, com essa cultura que, enfim, que surge de rocha, que surge mesmo no pior momento das opressões, é o que está lá para nos animar. Enfim, são algumas considerações para a gente começar a conversa, e eu sei que isso vai dialogar muito com o que Suzy preparou para conversar com a gente. Precisa liberar o seu microfone, Suzy. Obrigada, Daniel, pela fala. A gente não, no geral, a gente não consegue combinar muito as falas, mas elas acabam combinando no fim das contas, por conta do longo tempo de convivência. Eu não costumo fazer muito assim um movimento de olhar para trás, apesar de ser esse talvez o principal hábito filosófico, mas acabei optando também por isso, né? Dessa vez, acho que pelo momento que a gente está vivendo. E aí faço a mesma referência que o Daniel fez, né? A gente sabe que nesse congresso participam pessoas de diversos lugares, né? Então é importante dizer para vocês que a gente está em São Paulo, que a gente está no dia 20 de maio, né? Até porque talvez algumas coisas que a gente fale hoje, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, estejam ainda piores, né? Que é o que parece que vai acontecer pelas previsões, enfim, pelo que a gente tem acompanhado todos os dias.
Eu fiquei pensando, né, eu acho que assim, a gente começou com essa discussão da insurgência, acreditem, com uma perspectiva bem mais otimista. Quando a gente começou a trabalhar a ideia de uma filosofia da insurgência, a gente, já há alguns anos, a gente de fato estava pensando em outras coisas, acho que muito diferente do que a gente está trazendo para vocês aqui hoje, mas a gente assumiu, como o Daniel disse, né, um compromisso há muito tempo, independente das coisas que a gente estuda e dos cursos que a gente tem que ministrar, enfim, de fazer uma filosofia comprometida. E aí é uma filosofia comprometida com o espaço e, ao mesmo tempo, uma filosofia comprometida com o tempo. E aí isso exige, muitas vezes, que a gente faça ajustes nas nossas reflexões. Então, uma discussão que começou muito pensando na filosofia como área do saber, e o próprio lugar da instituição como sendo o lugar que essa filosofia habita, e o como que poderia haver uma insurgência dentro da própria academia filosófica que poderia reverberar e modificar as instituições de saber, como e consequentemente outras esferas da sociedade. Hoje parece até ilusão falar disso, tamanho retrocesso, né, para usar os termos modernos aí, né, tamanho retrocesso que a gente está, ou talvez o desvio, né, acho que não é nem exatamente o retrocesso, mas a gente está num outro lugar bastante diferente. Mas a gente continua se interessando por falar de insurgência. Então, quando eu comecei a pensar nesses últimos dias com essa articulação, né, filosofia, insurgência e cultura, eu resolvi também fazer algo parecido com o que o Daniel fez, que é fazer uma pergunta moderna sobre isso, mas ela é feita às avessas, né? Um dos filósofos mais importantes da modernidade é o Kant, com todos os benefícios e prejuízos, né, que ele traz para a nossa formação. E entre os benefícios está essa formulação da pergunta pelas condições de possibilidade, que acaba se tornando uma espécie de recurso filosófico próprio, né, que ultrapassa o Kant. Quer dizer, o filósofo, quando ele se pergunta pelas condições de possibilidade, ele é um meio dele operar o seu pensamento, a sua racionalidade, para tentar entender as bases. O Daniel, de alguma maneira, perguntou por condições de possibilidade históricas para o que a gente está vivendo. Aí eu resolvi perguntar pelas condições de impossibilidade da insurgência, né? Nós não estamos insurgindo, e eu lamento muito por isso, né? Já fazendo um parênteses pessoal. Eu gosto muito, gente, quando o pessoal prefere dizer que nós somos um povo insurgente, que nós temos inúmeras histórias de luta fantásticas. Eu sei disso, mas eu lamento. Agora nós não estamos fazendo isso, né? Pelo menos não do ponto de vista suficiente ao ponto de dar forma à recusa ao que nós estamos vivendo. É claro que tem comunidades insurgentes, que tem grupos insurgentes, mas isso não está reverberando numa forma da recusa. Também não está reverberando numa forma da ruptura com que nós estamos vivendo. E aí, para não ficar muito amplo, né, e não parecer que eu estou falando da lógica do capitalismo inteira, eu estou falando especificamente do que nós estamos passando agora no Brasil. Então, a gente está enfrentando hoje, né, em 20 de maio, uma pandemia. Ontem, nós ultrapassamos o número simbólico de 1.000 pessoas mortas no dia, né? Foram 1.170 e poucas pessoas mortas. Eu digo número simbólico, né? Porque mostra a gravidade do que a gente está vivendo, e é de notório saber que esse número é falso, né? Ele é subnotificado, a gente não está nem querendo pensar o quanto ele é subnotificado. E mesmo que ele não fosse subnotificado, ele já seria horrível o suficiente. Então, nós chegamos nesse ponto, né? Nós estamos vivendo, na maior parte do país, uma quarentena, uma meia quarentena, ou seja, uma parte menor da população que deveria estar em quarentena está, não o suficiente para conter a pandemia, o que coloca parte da população que está em quarentena numa situação de não saber quando isso vai acabar, porque o mecanismo que está sendo usado não é suficiente para acabar com a pandemia. Não há nenhum outro tipo de recurso, ou com a epidemia, né, pensando especificamente no caso nacional, não há nenhum outro tipo de recurso
para a gente lidar com isso. Então, essa é a nossa situação 1, né? A nossa situação 2 é que a gente tem um maníaco no poder e cercado por alguns outros. São várias patologias diferentes, né, que a gente tem na nossa... O governo é uma ala psiquiátrica inteira. E nós não estamos insurgindo. Ontem mesmo, numa conversa que eu fiz com o Daniel, eu falei, é muito curioso e triste a gente constatar que a população aqui paulistana mesmo, não deve falar da população brasileira, né, falar de nós aqui, a população paulistana, reagiu e insurgiu, mesmo que muito comportadamente, muito mais ao governo anterior, que foi o governo do Michel Temer, do que ao governo Bolsonaro, e como disse o Daniel, ainda lembrou, mais ainda ao governo Dilma, né? Então, a minha pergunta é, quais são as condições da impossibilidade da insurgência, por que nós não estamos insurgindo? E tentar entender um pouco qual é a dificuldade da gente dar forma a essa recusa, porque parte significativa da população brasileira quer recusar isso, não deseja isso, né? Então, isso também é um dado que a gente pode usar como constatação. Então, é uma perspectiva brasileira, acho que ela é mais específica, né, do que latino-americana, porque a América Latina como um todo está reagindo diferente, tem situações diferentes também, tanto em relação à pandemia, quanto em relação aos seus governos. Então, a perspectiva brasileira é uma perspectiva também muito do que está acontecendo agora, nesse momento, em maio de 2020. Eu elaborei aqui, eu vou ler para vocês, algumas condições que eu levantei, e é um pouco que eu espero contribuir para que vocês possam dialogar depois, né? A gente está num congresso que é online, enfim, existem maneiras de se fazer isso, né? De que a gente possa dialogar, mas eu levantei alguns aspectos que eu acho que estão por trás dessa condição de impossibilidade. Com isso, eu quero dizer o seguinte: algumas coisas nos impedem de insurgir. Que coisas são essas? Gente, claro que eu não pretendo com isso esgotar as causas da não insurgência, porque são múltiplas, né? Como já dizia o velho Marx, a realidade é síntese, né? As situações sociais são síntese de múltiplas determinações. Eu levantei algumas. Eu não acho que elas sejam suficientes, mas acho que elas são muito importantes, ajuda a gente a pensar. Uma primeira razão é que eu acho que a gente tem uma imaginação política muito pobre, e isso sempre me incomodou muito. Nós praticamente não desenvolvemos uma imaginação, nunca fizemos nada para desenvolver a nossa imaginação. Como a gente está aqui no diálogo com muita gente que está diretamente ligada à cultura, e eu imagino que tenha pessoas, inclusive, ligadas à arte, ao teatro, etc. e tal, eu faço um apelo, né, a recursos que são usados muitas vezes no teatro, os laboratórios, para que os artistas consigam desenvolver sua imaginação, né, criar recursos para que a imaginação seja desenvolvida, para que a criatividade surja em momentos que talvez ela não esteja tão contundente, tão forte, e são recursos que parece que para a política a gente absolutamente não usa, e nunca nos preocupamos em fazer isso. É de uma pobreza a imaginação política que nós conhecemos algumas maneiras, até de insurgir, até de fazer insurreição, até de fazer revoluções, que são poucas maneiras, e quando a realidade não se adequa a essas maneiras, parece que nós não estamos dispostos a criar novas maneiras de agir politicamente. Então, eu acho que isso é um impeditivo muito grande, né? Uma precária imaginação política. Isso é fruto, claro, de uma tradição, né, que nos colocou dentro de uma caixinha, né? A gente não está conseguindo ultrapassar formas de intervenção que sejam de acordo com o que a gente está vivendo agora. Como sociedade brasileira, a gente não elaborou minimamente o fato de termos sido a sociedade moderna mais escravocrata do planeta e de ainda sermos organizados como se fôssemos uma colônia escravagista, ou como diz um amigo meu, um navio negreiro, né? Gente, nós adoramos pegar os momentos das insurreições ou das insurgências, quando a gente fala no período da escravidão formal no Brasil, e é claro que isso é super importante, porque a imaginação é do campo dos afetos, a gente precisa se estimular,
se animar com aqueles que reagiram, com aqueles que mataram seus senhores, com aqueles que criaram espaços onde puderam habitar de forma diferente. Mas é ingenuidade da nossa parte ignorar que a servidão que foi criada ali como prática também não tenha nos afetado. O aguentar o inimaginável, o aceitar o inimaginável também faz parte da nossa tradição. E eu percebo que agora, no momento que a gente está vivendo, a gente está sentindo isso, né? A gente tem um livrinho na filosofia política que é um clássico, né? Que é o livro do La Boétie, que era um jovem de 18 anos quando escreveu, no século XVI, o discurso da servidão voluntária. Qualquer tipo de forma de servidão voluntária sempre vai ser condição de impossibilidade para as insurgências, porque parece que nós mesmos vamos criando os nossos mecanismos de coerção interna, né? Antes da quarentena, a esquerda brasileira teve todos os motivos do mundo, e eu me coloco dentro dela, da esquerda brasileira, para reagir ao governo Bolsonaro. Mas existe alguma coisa, e o impeditivo é anterior ao que a gente está vivendo, a pandemia. Então, eu queria colocar esse elemento, talvez, da nossa história, que é uma história extremamente recente, né? Que ficou como uma marca de você aceitar o inaceitável. Uma sociedade que aceita o inaceitável e não elabora nunca isso, se não superar isso, pode nunca conseguir fazer transformações radicais. Um terceiro ponto seria que a esquerda, e aí eu vou dizer do sentido mais lato, né, que vocês possam, enfim, conceber, como o Daniel falou, né, os progressistas, a esquerda mais radical, sejam bem generosos aí para a gente colocar muita gente, né, dentro desse conceito, está muito domesticada. Ela foi institucionalizada. Existe uma institucionalização que vai desde a reunião que você faz até os lugares onde se habita, onde se vive politicamente. Houve um processo de domesticação muito forte, e me parece que as próprias instituições onde a gente habita, como militantes de esquerda, elas estão corrompidas. E aí eu uso o sentido da corrupção que o Henrique Dussel usa no 20 Teses sobre Política, em outros textos, né, enfim, dele. Corrupção no sentido de que são instituições fetichizadas, elas foram coisificadas, elas perderam o vínculo com a sua função original, com aquilo para qual elas se destinam, né? Então, vou pegar um exemplo rápido. Eu parto do princípio que a política se dá no campo dos afetos. Eu estou numa reunião política, mas eu não posso demonstrar afeto, porque senão eu sou a louca. Certo? Principalmente se for mulher, né? Se for homem, é só. Deixa eu ver qual é o termo adequado, assim, para se referir. Você me ajuda, Dani? Se der um chilique e for homem, como será que é o adjetivo que daria para ele? Sei lá, ele está. É bravo, é sério, é É pungente. bravo, é sério. Como é que fala? Tem uma palavra que diz que é incisivo. Ele Incisivo. foi muito adoro essa, eu amo essa. Ele foi muito incisivo, né? Mulher não, mulher é louca mesmo, né? Tá desequilibrada ou tá de TPM, alguma coisa assim. Mas, gente, é um exemplo simples e claro que, naturalmente, como vocês podem perceber, eu passo com uma certa frequência, mas só para dizer para vocês que o que aconteceu quando eu considero que os afetos têm que ser retirados da política e que o lugar onde deve acontecer a ação política, a discussão política, não pode ser permeada pelos afetos, é porque eu estou num campo que isso é impossível. Ninguém vai fazer insurgência, gente, com determinadas formalizações. Isso é contrário, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer ciências sociais que a gente discutia a Comuna de Paris, né? A parte defendia que jamais as pessoas teriam feito a Comuna de Paris se não tivessem planejado racionalmente, né? Se não tivessem os intelectuais que teriam pensado, né? O que seria tudo aquilo. E a outra parte diria, nem teria Comuna de Paris se não tivesse os apaixonados que iriam na frente, certo? Dispostos a o que fosse.
Ou seja, a paixão é uma dimensão fundamental da insurgência. E me parece que a gente está em instituições que não permitem isso, né? Um quarto elemento é que a nossa racionalidade política, e acho que isso aqui se liga muito ao elemento anterior, eu chamo de uma racionalidade política liberal, mas ela é um liberalismo fraco também, é superficial, que é o liberalismo que circula por aí no geral, né? É o liberalismo do senso comum, assim, ele se tornou meio que o chavão da própria política. Eu acho que a esquerda, e hoje eu vejo muito na esquerda brasileira, é, o discurso liberal democrático foi incorporado pela esquerda brasileira como se fosse o discurso da política. Então, as pessoas defendem determinadas coisas como se fossem uma defesa da política, da forma de fazer política, ou até da forma da insurgência, da forma da transformação, quando na verdade elas não estão usando os discursos cabíveis para isso, elas estão usando o discurso da democracia liberal rasteira. O que eu quero dizer com isso? Onde foi que nós perdemos a mão para a gente hoje querer insurgir contra o governo Bolsonaro por meios institucionais? Isso é uma loucura, gente. Teve uma fala do Vladimir Safatli, que é um filósofo, professor da USP há um tempo atrás, que me atravessou bastante, eu quero trazer aqui para vocês, que ele menciona uma discussão que ele acompanhou de um grupo de esquerda tentando criar um plano de previdência social que fosse melhor do que o plano de previdência que estava sendo proposto pelo governo da época, né? Que começou a discussão no governo do Michel Temer, então essa discussão foi rolando até o governo Bolsonaro. E muita gente na esquerda entrou nessa discussão. Não, uma previdência não poderia fazer isso, a reforma da previdência, né, dizendo melhor, desculpa, a reforma da previdência não poderia fazer isso, a reforma da previdência deveria fazer aquilo, a reforma da previdência deveria usar tal recurso ou outro. E aí o Safato diz o seguinte: não, a esquerda não defende reforma de previdência nenhuma. A esquerda defende a libertação do homem do trabalho, da exploração, né? A esquerda não defende impeachment, nem os legais, porque o impeachment é um recurso de um Estado de Direito podre. Ele não deixou de ser podre, porque agora a gente tem um maníaco no poder, gente, né? A gente está confundindo muita coisa. E se a gente continuar confundindo, a gente vai começar a achar que sair o Bolsonaro e entrar o Hamilton Mourão, ou sair o Bolsonaro e entrar um Rodrigo Maia, para os que não são aqui do Brasil, o nosso vice-presidente e o atual presidente do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, como se isso fosse uma insurgência, entendeu? Não tem nada menos insurgente do que isso, né? Hoje nós temos no Brasil uma situação surreal de uma extrema-direita enlouquecida querendo acabar com o STF e uma esquerda que começa a defender as figuras que estão no STF. É claro que no momento como a que a gente está, a defesa das instituições de Estado democráticas são muito importantes, mas veja a confusão que a gente foi se envolvendo. E para não desviar muito do meu assunto, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando eu opto por saídas falsas, por medidas reformistas falsas, eu nunca vou fazer uma insurgência, porque me parece que a saída do impeachment seria uma insurgência, seria uma maneira, né, de você modificar algo. Então, isso tem me preocupado bastante, né? Parece que o liberalismo ele se tornou, esse discurso democrático liberal, ele se tornou um discurso que ele é político, mas ao mesmo tempo ele também está regendo nossa vida social, nossas condutas morais, né? Dentro desse odds, né, do que seria a democracia, se defende muito que você teria que tolerar qualquer coisa, porque nós estamos numa sociedade democrática e as pessoas têm o direito de defender o que quer que seja, né? Aquela frase célebre, né, que é do Voltaire, ou atribuída ao Voltaire, né, que diz, você pode dizer o que você quiser, eu posso não concordar com nada do que você está dizendo, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer. Gente, desculpa, isso não é postura de insurgente, não.
né? Porque se eu escuto a fala de um criminoso, eu não defendo o direito dele dizer, né? Gente, esse discurso democrático liberal, que eu considero que é anti-insurgente, está insistindo que a gente tem que continuar dialogando. Pessoal, aqueles que são brasileiros vão se identificar muito com o que eu estou dizendo aqui. Como é que você dialoga com uma figura como Bolsonaro? Você não dialoga com um defensor de torturador ou com um torturador, não tem diálogo. O pressuposto para o diálogo é alteridade, não há o que fazer. Só que aí, quando você fala sobre isso, as pessoas falam, nossa, mas o que você quer fazer então? Se você está contra o diálogo, eu só estou dizendo que isso não tem sentido. É um discurso que é muito bem comportado para uma situação que a gente está enfrentando, que é limite, né? E por último, gente, que eu acho que é um ponto que é bastante importante, é que a gente precisaria romper com essa cultura da conivência, da omissão. Isso é uma coisa que me assusta muito. Nesse sentido, vou usar um sentido diferente de cultura do que o Daniel usou, apesar de concordar, né, com o sentido que ele usou também, mas cultura no sentido das práticas discursivas que a gente foi inventando, né? Nós aqui somos especialistas em ser coniventes com tudo, e a gente faz isso desde os pequenos espaços que a gente vive até os grandes espaços. E me parece também que a conivência é o oposto da insurgência, porque se você aguenta demais, você não insurge. Eu não consigo imaginar um conivente insurgindo. O conivente aguenta, ele aceita, né? São esses 5 pontos, gente, e eu acho que não quero ultrapassar muito o nosso tempo aqui, até porque eu sei que essas transmissões são cansativas, né, e está todo mundo muito cansado disso também, que é basicamente o que a gente tem feito ultimamente, né, falar e escutar nessas transmissões, mas dizer para vocês o seguinte, gente, como brasileira, nós aguentamos tudo. No governo Temer, a gente cada semana falava já chega. Naquela época a gente ainda achava que a gente realmente ia dar um basta. Então, cada semana era um já chega. A gente falava, não, agora já chega. Agora não, né? Agora não. Aí na semana seguinte a gente falava, não, não, agora já deu. E a gente fez isso durante 2 anos, né? Acreditem que isso desapareceu. Eu não tenho escutado mais, nem esse já chega, porque parece que de alguma maneira a gente já se acostumou. E eu queria terminar, né, com uma frase que esses dias eu vi num vídeo de um artista, inclusive, ele fez uma referência, ele termina um vídeo muito comovente com uma fala do Bertolt Brecht, né, de uma peça, deixa eu pegar o nome da peça aqui para dar referência para vocês, Os Fuzis da Senhora Carrá. E aí ele é uma peça dele, e esse artista, eu já dou o contexto para aqueles que não tiveram oportunidade de ver, ele termina o vídeo dele dizendo o seguinte, onde ele fala justamente sobre a conivência, né? Os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue. Então, isso é uma frase, né, da peça do Brecht e que é citada por esse artista. Esse artista é o Lima Duarte, ele fez um vídeo muito pessoal, né, conversando com um amigo, outro artista, que se suicidou, e ele disse que ele não teve coragem de fazer o mesmo, né, mas que ele entende o suicídio do colega, porque, de fato, para quem tem 90 anos, tá mais difícil ver o que a gente está vendo no Brasil de hoje. Mas eu queria, assim, dizer para vocês que parece que a gente teria que fazer, se a gente de fato tem algum plano, né, ou um sonho, um desejo de insurgir, eu acho que a gente precisaria fazer uma depuração desse discurso liberal que deixa a gente bem comportado demais, né? E para isso a tradição da América Latina, da filosofia latino-americana, das teorias das ciências humanas da América Latina nos dão tudo o que a gente precisa. A gente não precisa de um liberal para pensar a política, nenhum deles, né? Nada do que eles falam tem a ver com esse discursinho bem comportado, né, da democracia liberal, que eu não entendo nem como uma teoria política, né, porque somatória de indivíduos, você criar condutas para somatórias de indivíduos não dá em política, como disse o Daniel, dá nisso que deu a nossa vida agora, né? É muito importante a gente parar de repetir o que deu nisso, né?
Que seria, no mínimo, uma grande tolice. E queria terminar reforçando com vocês que eu acho que, além dessa depuração, a gente precisaria cuidar para que essa conivência... A gente precisa treinar para não ser conivente, né? Aí cada um de nós que encontre as estratégias, né, para fazer isso. E, por fim, só para terminar com uma ponte aí com as artes, que os artistas nos ajudem no processo prático de desenvolvimento da imaginação, porque os filósofos não sabem fazer isso, então a gente precisa de ajuda, né? Acho que seria de grande valia que a gente pudesse criar laboratórios, como esses, né, que os artistas do teatro fazem, quando querem tirar alguma coisa de dentro de si que nunca tinha aparecido antes. Acho que a gente está precisando disso agora. Pelo menos é o que me ocorre. Na verdade, me ocorrem outras coisas, mas não são tão bem comportadas para falar em um congresso. Então, eu vou apresentar o que é possível. Mas é isso, gente. Obrigada. Obrigado também, Suzy. Obrigado, professor Hugo Alan, que nos convidou, e todos os organizadores e quem está nos assistindo. Até mais. Bem, agradeço. Até mais. Tchauzinho.